mais atendendo o requerimento do Lindbergh Farias. É muito estranho isso, quer dizer que a polícia agora, né, Bernardo, poxa, virou advogado do PT, porque o PT faz um pedido lá para a polícia vai lá e apoia a tese do PT e pede mais restrição ao Bolsonaro. Né? A Michelle já está dizendo, está desesperada aí na rede social, falando desse tipo de situação. Como é que você vê isso, Bernardo? Olha, vamos fazer uma análise até filosófica para isso tudo, o Canuto. O Bolsonaro, aos olhares, né, a lente do sistema hoje que está no Brasil, sobre os olhares, sobre a lente, o óculos do sistema, verdadeiramente Bolsonaro é um perigo. Bolsonaro talvez seja o homem mais perigoso do mundo para o sistema brasileiro. Por quê? Porque ele é o cara que colocou em xeque todo esse sistema na eleição de 2018, se tornando presidente da República. Depois, com dinheiro da USAID, né, segundo o Mark Vance, né, ele foi combatido o tempo inteiro, desde o primeiro dia de governo em 2019, com fake news, o tempo inteiro. E o homem está de pé. Tentaram pará-lo até com uma facada. E o homem está de pé. Um sistema jurídico podre, pútrido, fedido, está aí mantendo dia após dia uma guerra contra Bolsonaro e contra toda a direita. E o Bolsonaro está de pé. Agora, com tornozeleira eletrônica num dos pés, Bolsonaro está de pé e cabeça erguida, pronto para continuar a luta para libertar o Brasil contra todo esse mal. Agora, para a lente do sistema, para esse estamento, para essa podridão que o Brasil vive há tanto tempo, Bolsonaro mesmo é o homem mais perigoso. Então, eles não se cansarão. E agora, entre 2 de setembro e 12 de setembro, vem esse julgamento fake que vão fazer no STF e, para surpresa de 0 pessoas, não precisa bola de cristal, Bolsonaro será condenado à cadeia e vai pegar entre 35 e 43 anos de cadeia por crime. Qual crime mesmo? Você entendeu? Bolsonaro é um perigo para o sistema e precisam tirá-lo da jogada. Agora, Bolsonaro trouxe para si, né, todo um grupo de brasileiros, milhões e milhões de brasileiros, e eu me incluo nesse grupo, de pessoas que acordaram depois da facada, um pouco antes da facada, com o que ele mostrou, com o que ele revelou, de que nós, brasileiros, somos os donos do poder, o poder que emana do povo. Nós amamos a nossa camisa verde e amarela, nós amamos a nossa bandeira, nós amamos a nossa pátria e não ficamos de joelhos para a China, para o Irã, para o Hamas, para a Venezuela, para Cuba. Nós não ficamos de joelhos. Nós gostamos, amamos o Brasil. Bolsonaro foi o pai que nos trouxe essa revelação. E aí nós acordamos. E aí o sistema entrou num colapso total. Colapsou totalmente. E agora não vão descansar. Vão colocar o Bolsonaro na cadeia, assim como colocaram milhares de pessoas que estavam em frente aos quartéis, que estavam na manifestação do dia 8 de janeiro, e outros tantos que simplesmente deram opinião, como o Daniel Silveira, protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal. Perceba só que não temos uma saída, a não ser libertar todo mundo. Nos anos 70, 60, nós tínhamos grupos de guerrilha. Nós tivemos uma esquerda organizada que precisava de dinheiro para o seu sistema, para funcionar todo aqueles grupos de esquerda radical que nós tínhamos nos anos 60 e 70. O que esse grupo fez? Assaltou bancos, assaltou carros fortes, sequestrou um embaixador dos Estados Unidos, fez guerrilha e até atos terroristas, combinando com a morte de algumas pessoas, entre elas o soldado Mário Cosel Filho, aqui em São Paulo. Grupos terroristas. O Brasil convulsionou nos anos 70, até que em 1979
o presidente João Batista Figueiredo assinou a lei de anistia ampla, geral e restrita. E aí trouxe uma pacificação para o Brasil, que proporcionou com que fizéssemos eleições livres, elegêssemos um presidente da República. Foi o Collor o primeiro presidente eleito, 12 anos ou 10 anos depois, mas perceba só que foi através de uma anistia. Hoje, a única saída que o Brasil tem para pacificação nacional é uma anistia que contemple todos os que estão sendo perseguidos. Nós estamos propondo, e eu quero falar isso durante o programa, um projeto de lei de iniciativa popular, que precisa de mais de 1,5 milhão de assinaturas. E esse projeto compreende o período de 14 de março de 2019, o dia que o Toffoli instaurou o inquérito de ofício das fake news e colocou Alexandre de Moraes na revista Cruzoé, até agora, setembro de 2025. E se essa anistia vai anistiar não só Bolsonaro, deixá-lo pronto para as eleições do ano de 2026, no ano que vem, mas a anistia vai pegar a Débora do Batom, vai liberar a Débora, vai liberar aquela senhora de 62 anos que apanhou na cadeia de Florianópolis, vai liberar Daniel Silveira, vai liberar Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, os deputados que poderiam sofrer aí em Brasília por terem amotinado, um termo que não cabe a isso, libera todos, empresas, inclusive, até a Starlink, que teve uma multa de milhões de reais aplicada sobre ela, que não tem nada a ver com pastel. Então, nós precisamos pacificação. É só a paz que vai trazer de volta as pessoas para o cenário político. E Bolsonaro poder concorrer no ano que vem. Anistia para todos os perseguidos. Política em Gotas.